continuidade às nossas aulas de Engenharia de Software 1. Na aula anterior, nós trabalhamos em cima do diagrama entidade e relacionamento. Nós fizemos o modelo conceitual e depois a gente fez, na aula anterior ainda, o diagrama de estrutura de banco de dados, na qual a gente fez o modelo físico, já se preocupando com como o banco vai ser implementado, qual tecnologia, enfim, deveria ser utilizada com relação ao banco de dados. Preocupações com o tipo de banco que vai ser utilizado, a gente se preocupa no diagrama de estrutura de banco de dados, que foi o assunto da aula anterior. E quando a gente utiliza o diagrama entidade e relacionamento, a gente não tem essa preocupação, porque é uma modelagem mais abstrata, num nível mais alto, digamos. E agora, já que a gente fez o modelo físico, a gente já fez a modelagem do banco propriamente dito na aula anterior, chegou a hora da gente entender a parte de normalização de banco de dados. São 3 regras que a gente tem que analisar para ver se essas regras estão sendo cumpridas. Se essas regras estão sendo cumpridas, automaticamente o nosso banco está bem projetado, e é para isso que servem essas 3 regras, tá certo? Então, como eu comentei na live da aula anterior, eu vou intercalar entre aulas gravadas e ao vivo para atender todo mundo, né? Tem gente que prefere gravada, tem gente que prefere ao vivo. Então, para poder atender todo mundo, também para não ficar tão cansativo, eu vou intercalando, tá? Então, a de hoje vai ser gravada. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma live, uma aula ao vivo, para fazer a correção junto de algum exercício que eu vou passar, de um exercício que eu vou passar no final dessa aula, tá? Muito bem. Então, continuando, essas são as 3 regras. Essa daqui são as 3 regras para normalização de banco de dados, de tabelas no banco. Então, o banco ele sai de uma situação não normalizada, a tabela, né, sai de uma situação não normalizada. E aí, primeira coisa que a gente vai verificar na regra é se tem atributos multivalorados e compostos. Se tiver atributo multivalorado e composto, esses atributos provavelmente eles estão no lugar errado e provavelmente eles vão para uma outra tabela. Essa é a primeira regra, né, aqui a gente vai observar. A segunda regra é remover dependências parciais. Dependências parciais são aquelas chaves que dependem parcialmente da principal. A gente vai olhar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E remover dependências transitivas, tá? Então essas são as 3 etapas que a gente vai percorrer. Aqui, removendo atributos multivalorados e compostos, remover dependências parciais, remover dependências transitivas. Claro que a gente precisa entender primeiro o que é uma dependência parcial, o que é uma dependência transitiva. Isso é importante de ser entendido, certo? Então vamos lá. Vamos entender primeiro uma dependência funcional. Uma dependência funcional, vamos imaginar aqui, ó, que x e y são 2 atributos quaisquer que pertencem a uma entidade chamada E, tabela E, por exemplo. Tá? E aí a gente diz que y ele é funcionalmente dependente e x se e somente se cada valor de x estiver associado a ele exatamente um valor de y. Ou seja, essa parte mais difícil aqui é para dizer que só pode uma dependência funcional é quando aquele campo, um determinado campo, depende da sua chave primária, tá? Então isso é importante de dizer. Então, por exemplo, aqui, um exemplo de dependência funcional, a gente tem o número do pedido e tem o prazo de entrega. Nesse caso, o prazo de entrega de um pedido depende do número do pedido. Então aqui a gente tem uma dependência funcional. Um outro exemplo aqui essa tabela aí tem pedido, que tem número do pedido, código do produto e quantidade do produto. Aqui, nenhuma relação com uma chave primária composta, porque a gente tem 2 chaves primárias, uma delas é número do pedido e outra é o código do produto. E nesse caso, o atributo que não é chave, que é a quantidade de produto, depende dos 2. Aí a gente chama de dependência total. Agora, se código do produto, né, se não existisse aqui o número do pedido, né, não existisse o número do pedido, se a gente tampasse ele aqui, deixa eu tampar o número do pedido aqui para exemplificar e ficar melhor. Se a gente tampasse aqui ó, o número do pedido e se existisse somente código do produto e quantidade do produto, código do produto, quantidade do produto, aliás, depende de código do produto para existir, né? Quantidade do produto não pode ficar solto na tabela, senão como que vai saber, né? Tipo, a quantidade de qual produto? Quem define o produto é o código do produto aqui. Então, quantidade de produto depende funcionalmente do código do produto. Então,
Dependência total é quando você tem mais de uma chave na tabela. Nesse caso, a gente tem duas chaves, então a gente chama de chave primária composta, que é o número do pedido e código do produto. E esse atributo, que não é chave, ele é um atributo comum, quantidade de produto, depende dos dois. É uma dependência total. Agora, se ele dependesse só de código do produto, então é uma dependência funcional. Quantidade de produto depende funcionalmente de quantidade de código de produto, certo? Então essa é a diferença de dependência total e de dependência parcial. A gente tem ainda a dependência transitiva. Ela ocorre quando um campo não depende diretamente da chave primária da tabela e nem mesmo parcialmente, mas depende de um outro campo que não é chave. Aí é a dependência transitiva. Então, por exemplo, código do vendedor, a gente tem nessa tabela, né, de pedido, número do pedido, prazo de entrega, código do vendedor e nome do vendedor, certo? Nesse caso, o nome do vendedor não depende do número do pedido. E número do pedido é a chave primária, ou seja, ela é a chave principal dessa tabela. Código do vendedor é uma chave estrangeira. Ela não é a principal dessa tabela. O nome do vendedor não depende da chave principal. O nome do vendedor depende de um outro atributo que não é o principal dessa tabela, ou seja, temos aqui uma dependência transitiva. Então, nome vendedor depende transitivamente de código do vendedor, tá certo? Então essa que é a sacada da dependência transitiva. Então a gente já viu a dependência funcional. Funcional é quando um atributo normal, que não é chave, depende da chave, ou da chave primária, ou do... Geralmente, o atributo principal da tabela vai ter a característica de chave primária. Então, para questões didáticas, vamos pensar assim. Dependência funcional. Um atributo comum é quando um atributo comum depende da chave primária da tabela, que é o atributo principal. Dependência total é quando a gente tem mais de uma chave primária na tabela e um atributo comum depende das duas chaves primárias. Aí é uma dependência total. E uma dependência transitiva é quando eu tenho um atributo comum numa tabela que não depende da chave primária, que é a chave principal da tabela, e ele depende de um outro atributo qualquer. Seja um atributo que é uma chave estrangeira, seja um outro atributo qualquer. Ou seja, se não depende do principal, que é a chave primária, ele é, portanto, uma dependência transitiva. Agora que a gente entendeu essas questões, porque isso facilita a gente retomar aqui as etapas, primeiro, a gente vai verificar os atributos multivalorados e compostos. Atributo multivalorado e composto é o exemplo de telefone, se no caso o meu cliente pode ter mais de um telefone. A gente não pode guardar tudo no mesmo campinho, né? Dentro do banco. Vai virar uma outra tabela chamada, por exemplo, telefone, e-mail, endereço e assim por diante. Depois a gente vai olhar as dependências parciais, né, que são aquelas dependências em que aquela determinada chave que depende parcialmente da principal, e a transitiva, que é aquela que não depende da principal, ela depende da chave, de um outro atributo, de um outro campo que não é o principal da tabela. Muito bem, vamos aqui para a primeira regra, aqui, beleza? A primeira regra da normalização, primeira forma normal. Tá? Então vamos lá. Primeira forma normal, ela é definida para reprovar atributos multivalorados, compostos e suas combinações. O domínio de um atributo deve incluir apenas valores atômicos, ou seja, valores que não dá para dividir. Então, a gente vai olhar isso. Tem algum campo aqui que ele é multivalorado? Vamos dividir ele, então, e ele vai virar uma outra tabela. E o valor de qualquer atributo em uma tupla deve ser o único valor do domínio desse atributo. Então, ó, uma tabela ela está na primeira forma normal quando somente possui valores atômicos, não há grupo de atributos repetidos, há apenas um dado por coluna nas linhas, existe uma chave primária, relação não possui atributos multivalorados ou relações aninhadas. Tá? Dá para a gente ir aqui direto agora para um exemplo. Ó. Então vamos olhar esse exemplo aqui, na qual a gente tem uma tabela de cliente e a gente tem aqui ó, código do cliente, nome do cliente, telefone do cliente, endereço do cliente. Nota que telefone tem um asterisco aqui, porque telefone é um atributo multivalorado. Por exemplo, José. José tem 2 telefones. Ana tem 2 telefones. E está muito errado e não é uma boa prática e a gente não pode
armazenar dois telefones desse jeito aqui, assim, os dois telefones, né, na mesma linha e coluna, né, na mesma célula. A gente não pode armazenar dessa forma no banco de dados. Isso vai dificultar a consulta, isso vai deixar as consultas mais lentas. E se no futuro, por exemplo, eu quiser acrescentar mais telefones, né? E aí como que eu vou fazer para ficar editando isso? Ia dar muito trabalho na programação. Então não é correto, não é uma boa prática fazer isso. Então essa tabela, ela está contra a primeira forma normal. A gente precisa colocar ela na primeira forma normal. Primeira forma normal é não ter dados, tem que ser dos dados atômicos, ou seja, a gente não pode ter essa situação aqui, por exemplo, de colocar mais de um valor na mesma célula, no mesmo quadradinho, né, no encontro aí da linha e da coluna. Não pode. Então, como que a gente resolve isso? Telefone vai virar uma outra tabela. Então fica assim, ó, código cliente, nome cliente, rua e bairro. Aí uma nova tabela com código do cliente, que é uma chave estrangeira aqui, e aí vem os telefones. Por exemplo, José é o código 2532. José tem, ó, 2532 esse telefone, José tem esse telefone aqui. Tá certo? Então, dessa forma aqui, a gente agora tem os dados atômicos, ou seja, cada quadradinho, cada célula da nossa tabela tem um único valor, né? E não mais como estava aqui, que tinha 2 em cada célula. Agora a gente tem 1 para cada célula. Ou seja, estamos na primeira forma normal. Beleza? Então, não pode ter atributo multivalorado guardando, né, vários valores aí na mesma célula da tabela. Se é um atributo multivalorado, telefone, e-mail, endereço, enfim, vai ter que virar uma nova tabela, tá bom? E aí a gente linka pela chave, né, vira a chave primária, vem para cá como uma chave estrangeira na tabela, então, que foi gerada. Muito bem, agora a gente vai para a segunda forma normal. Na segunda forma normal, ela é baseada no conceito da dependência funcional total, ou seja, a gente vai ter que analisar para verificar se todos os campos que estão dentro da tabela dependem da chave estrangeira. Se não depende da chave estrangeira, é porque ela não está na tabela que deveria estar. Então, para testar a segunda forma normal, testamos as dependências funcionais cujos atributos fazem parte da chave primária. Caso a chave primária tenha um único atributo, esse teste não precisa ser aplicado. Uma tabela está na segunda forma normal se, óbvio, estiver na primeira forma normal. Não dá para você falar que uma tabela está na terceira forma normal se ela não está na primeira e na segunda, porque uma regra depende da outra, tá certo? Então vamos lá. Todos os atributos não chave são funcionalmente dependentes de todas as partes da chave primária, ou seja, na segunda regra, a gente tem que analisar se todos os campos, colunas, dependem da chave primária. Não existe dependência parcial, não é permitido, e caso contrário, a gente tem que gerar uma nova tabela com os dados. Um atributo-chave é uma chave primária ou parte de uma chave primária composta. Muito bem, vamos pegar aqui um exemplo, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma tabela de peça que tem os seguintes campos: código da peça, código do fornecedor, local do fornecedor, quantidade em estoque, telefone do fornecedor e quantidade de caixas. E tem uma outra tabela, a tabela aqui, né, com alguns campos de exemplo, né? Então a gente tem aqui, ó, código de peça, nota, então tá aqui todos os códigos. Código do fornecedor, nota que tem os códigos do fornecedor. Nesse caso, são duas chaves primárias, tá vendo? O PK está entre as duas, ou seja, eu tenho aqui uma tabela de chave primária composta. Uma tabela composta por mais de uma chave primária. Muito bem. Na sequência, a gente tem local do fornecedor, quantidade em estoque, telefone do fornecedor, quantidade de caixas. Qual que é o exercício aqui? É olhar para ver se os outros campos que não são chave primária dependem das chaves primárias. Por exemplo, local fornecedor. Local fornecedor depende do código do fornecedor, correto, mas não depende do código da peça. Percebe? Então, local do fornecedor não é um campo que é totalmente dependente, né, das duas chaves primárias. Local do fornecedor está vinculado a código do fornecedor. É óbvio, né? Todo fornecedor tem um código. Mas um fornecedor não tem código de peça, né? Um fornecedor ele não está vinculado a uma peça, até porque ele não é uma peça. Então, ele é um candidato a ir para uma outra tabela.
Quantidade de estoque. Quantidade de estoque. Ah, e uma outra coisa, um parênteses aqui importante. Eu tenho sempre observar o meu contexto. Qual que é o contexto? É a tabela que eu tô, ó. Isso vai pesar bastante. Então eu estou na tabela de peça. Então, para mim, tem que ficar dentro dessa tabela atributos de peça. Por isso, quando eu olho para o local do fornecedor e vejo, bom, o local do fornecedor depende de código do fornecedor, ok, mas não depende de código de peça. E eu estou dentro da tabela de peça. Então, ele é um candidato para ir para uma outra tabela. Quantidade de estoque. Sim, quantidade de estoque é uma informação de peça. Depende do código da peça, sim, e, portanto, faz sentido estar aqui. Telefone do fornecedor. Telefone do fornecedor é uma outra informação que pertence ao fornecedor. Lembra, eu estou dentro de uma tabela de peça, então faz mais sentido ela ficar dentro de uma tabela de fornecedor. Quantidade de caixas, ok. Quantidade de caixa está vinculado à quantidade de estoque, que está vinculada também à quantidade, ao código da peça, ou seja, eu estou dentro de uma tabela de peça. Então, como que ficaria então essa tabela aqui, colocando ela na regra da normalização? Vamos dar uma olhada? Então aqui, ó, essa é a tabela normalizada, percebe? Tudo que era de fornecedor foi para uma outra tabela. Ou seja, aqui a gente tem o código da peça, quantidade de estoque e quantidade de caixa. São informações relevantes de peça e estão dentro da tabela peça. O código do fornecedor permaneceu aqui, mas como uma chave estrangeira, que está vinculada agora a todas as informações, né, de fornecedor, está vinculada ao código do fornecedor, como o local dele e como o telefone dele. Então, dessa forma, a gente deixou muito bem separado os assuntos. Ou seja, o local do fornecedor não dependia do código da peça, dependia apenas de código do fornecedor. O telefone do fornecedor não dependia de código da peça, dependia apenas de código do fornecedor. Como não dependia das duas chaves primárias daquela tabela, e de fornecedor tem essa característica de ser estrangeira também, então o correto é colocar isso numa outra tabela, sempre separando os assuntos. Por fim, agora, vamos no terceiro na terceira e última regra aí de normalização, que é a seguinte: ela é baseada no conceito de dependência transitiva. Então a relação não deve ter um atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave. Ou seja, a gente não pode deixar que um atributo ele pertença a um outro atributo que não é chave primária. Se isso acontecer, é porque ele está no lugar errado, ou ele com certeza ele vai virar a chave primária desse os campos, né, que dependem de um outro campo dentro da tabela, que não é chave primária, todos esses campos vão para uma outra tabela, e esse campo que eles dependem, com certeza, vira a chave primária nessa nova tabela. Vamos pegar um exemplo aqui que fica mais fácil de entender. Por exemplo, na tabela de venda aqui, ó. Tabela de venda, a gente tem as informações nota fiscal, código do vendedor, nome do vendedor, código do produto, quantidade vendida, certo? E aqui, né, no exemplo da tabela de venda, a gente tem aqui os códigos das notas fiscal, o código do vendedor, nome do vendedor, código do produto e quantidade vendida. Agora vamos analisar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui desde o primeiro, lá da última coluna, tá, aqui da quantidade vendida, a gente vai vindo de encontro com a chave primária. Não tem uma ordem, você pode usar a ordem de análise que você achar melhor. Mas vou pegar aqui, ó, do fim para o início. Quantidade vendida depende da nota fiscal? Poxa, depende. Ok. Código do produto depende da nota fiscal? Pô, depende. Nome do vendedor depende da nota fiscal? Não, não depende da nota fiscal. Nome do vendedor depende do código do vendedor. Ou seja, nome do vendedor, ele é um atributo que não depende da chave primária, depende de um outro campo. Ou seja, esse cara tem que ir para uma outra tabela, ele tem que ficar numa outra tabela junto com o código do vendedor. Eu posso usar o código do vendedor aqui? Posso, para fazer o vínculo de qual, porque aí faz sentido. Uma nota fiscal estará vinculada a um vendedor, mas o nome do vendedor está vinculado ao código do vendedor e não à nota fiscal. E aí, por isso, não é uma dependência funcional. A gente tem uma dependência transitiva, que é quando um campo depende de outro campo, que não é chave primária na tabela. Como que ficaria então? Ficaria dessa forma. A gente teria então uma tabela separada aqui para o vendedor, com o código do vendedor, o nome do vendedor, e nessa tabela fica só as informações de venda. E como que a venda está vinculada a um vendedor, a nota fiscal? Ela está vinculada pelo código do vendedor, correto? Então agora a gente está com essas tabelas, todas elas dentro das regras de normalização, que são essas três. A tabela parte de um estado não normalizado e vai
para um estado de remover atributos multivalorados e compostos, depois remover dependências parciais, depois remover dependências transitivas, a gente alcançou a terceira forma normal, ou seja, agora o nosso banco está bem projetado. A gente passou ele pela validação da normalização para garantir que ele está bem projetado, tá certo? Então, essa é a parte teórica, conceitual, e para finalizar a nossa aula, eu vou passar para vocês uma atividade que é analisar uma tabela e encontrar nelas os erros de normalização, tá certo? Agora a gente vai para a parte das atividades. São 3 atividades bem simples, tá? A gente vai fazer uma pausa no projeto interdisciplinar, depois a gente retoma o projeto interdisciplinar, mas primeiro vamos praticar a normalização. Na primeira atividade, vocês vão olhar para essa tabela aqui, que é uma tabela de livros, então tem lá o ID do livro, o título, assunto, ator 1, 2, 3, e vai normalizar essa tabela. Como que você corrige essa tabela? Então, essa tabela aqui, você pode aplicar a primeira regra da normalização, porque claramente a gente tem aqui atributos multivalorados, que é o caso do autor, né? Um livro pode ter vários autores. Então, como que você corrige essa tabela? Então, você vai ter que criar aí, provavelmente mais de uma tabela para reorganizar e normalizar essa tabela. Esse é seu primeiro desafio, sua primeira atividade. Então, normalizar essa tabela. Segundo, essa tabela aqui é uma tabela que tem o nome da empresa, o nome do projeto, o local, horas, número do projeto e número da empresa. Então, também, aplicando a regra de normalização, a segunda forma normal, como que ficaria essa tabela? Então, essa tabela ela tem um problema de normalização, corrigindo ela, como que ela ficaria? E, por fim, a última aqui, como que ela também ficaria? Então, essa daqui a gente tem o número da empresa, o nome, data de nascimento, número do departamento, nome do departamento, e tem ali o gestor, o gerente do departamento. Então você vai aplicar, provavelmente aqui, né, dando uma dica, terceira forma normal, aí a terceira regra, e aí como que ficaria essa tabela normalizada. Então são essas as 3 atividades que vocês têm que fazer para me entregar. Pode entregar até na sexta-feira, não tem problema, tá? Eu vou deixar o link aberto e junto, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, junto com um material, né, disponível no portal, material que você vai acessar esse link. Tem um link aqui da atividade, você vai colocar o seu nome, vai colocar o CRA e vai enviar tudo em um único arquivo. PDF de preferência, porque facilita, tá? Então você pode usar PowerPoint para montar as tabelas, você pode usar também o Dry.io, que a gente já está utilizando, para corrigir aquelas tabelas, remontar elas e enviar, tá? Então, são 3 atividades para poder praticar aí a normalização de banco de dados, tá certo? Então, envia por aqui. Muito obrigado, uma ótima semana para todos vocês. E na sexta-feira, a gente faz uma live na sexta-feira para tirar as dúvidas, beleza? Então, boa semana para vocês, muito obrigado e até mais.